Olá, tudo bem com você? Por acaso você já ouviu falar em rotina visual? Sabe quando usá-la, como elaborá-la e para que ela serve? Se você quer saber um pouco mais, vem comigo! Olá, eu me chamo Karina, sou professora de AE e psicopedagoga. E hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouquinho de informação sobre a rotina visual. Você sabe o que é? Você sabe para que serve? Você quer saber como elaborar uma rotina visual? Pois então, existe sim um passo a passo de como elaborar e como aplicar essa rotina. Mas antes de mais nada, é importante que você saiba o porquê do seu uso. A rotina visual, que é composta pelos cards, eu tenho alguns cards aqui para mostrar para vocês, com os cartões referentes à rotina que você elabora para o seu aluno que apresenta alguma deficiência ou alguma dificuldade de aprendizado, é baseada na rotina adaptada. Então, antes da gente pensar em elaborar imagens para facilitar a comunicação do seu aluno, a gente tem que pensar em adequar a sua rotina. Sim, se a sua criança precisa de cartões para compreender o que ela vai fazer antes ou depois, ela provavelmente precisa de uma rotina adaptada. Essa rotina adaptada, ela deve ser composta por atividades significativas para sua criança. Então, por exemplo, a sua criança ela pode participar da roda por pouco tempo e logo em seguida já ter uma atividade extra para realizar, enquanto os demais estão realizando atividades na roda. Ou, se ela já está no ensino fundamental, enquanto os demais realizam uma atividade de 50 minutos, a sua criança provavelmente consiga ali em um tempo menor executar a sua atividade adaptada. No restante do tempo, ela estará fazendo uma atividade extra e ela será informada e organizada através da rotina visual. A rotina visual, ela serve para antecipar acontecimento para as crianças, principalmente as crianças que estão dentro do TEA ou que apresentam alguma deficiência intelectual e que precisam de algum recurso extra para sua comunicação e compreensão dos acontecimentos. Como ela antecipa fatos, ela gera uma previsibilidade, ela costuma trazer na criança uma diminuição da ansiedade, porque visualmente, através das imagens, ela consegue perceber o que virá depois daquela proposta que ela está realizando. Então, muitas vezes ela pode estar realizando uma atividade de pintura e saber que na sua rotina já está proposto logo depois da pintura o lanche ou o parque, ou a aula de educação física que ela tanto gosta. E isso diminui sim comportamentos não sociáveis para essa criança dentro de sala de aula. É importante que o professor, quando comece a aplicar, inserir a rotina visual na vida do seu aluno, entenda que não é um momento fácil e nem simples. Não vai ser da primeira vez, na primeira semana, que você fará com que seu aluno perceba algum sentido em apresentar cartinhas, em apresentar o passo a passo daquele dia. Mas esse seu aluno entenderá a importância conforme você for repetindo esses acontecimentos, criando um hábito mesmo de manusear os cards, os cartões. Eu costumo falar para as professoras com que eu trabalho que a rotina visual ela precisa ser o primeiro exercício do aluno no dia. Então, quando ele chega na escola, ele entra na sala, a primeira coisa que ele deve realizar é a organização da rotina visual, porque é a partir daquele momento em que vamos desdobrar todas as propostas que planejamos para ele. Mais um ponto importante a respeito da rotina visual. Quando você for elaborar os seus cartões, é recomendável que você use fotos da criança realizando as propostas. E aí você pode estar se perguntando, né? Porque o meu é em desenho. Mas, Karina, não posso usar desenho? Pode usar o recurso da imagem através dos desenhos. Mas, se você conseguir a fotografia, é melhor, porque a criança tem uma certa familiaridade com aquela imagem. Outra questão é a escrita da atividade. É importante que ela esteja em letra bastão maiúscula e que seja fiel à fala do professor. Portanto, se você, professor, chama o momento da história de hora do conto, hora da história, no cartão deve vir escrito fielmente da maneira como você chama, mesmo que a sua criança ainda não esteja em fase de leitura ou de escrita. Ela precisa
entrar em contato com esse sistema de comunicação. E falando em comunicação, a rotina visual também serve para comunicação. Quando a criança, por exemplo, já está habituada a ela manusear a própria rotina, a ela retirar os cards, a ela demonstrar o que ela está com vontade de fazer, a gente consegue compreender quando ela não se comunica verbalmente através das imagens da rotina visual. Ah, mas você está falando de comunicação alternativa, Karina? Não necessariamente, mas é um recurso para essa comunicação, tá bom? E aí, quando a gente fala em implementação da rotina, também existe um passo a passo, gente. Você não vai logo de cara fazer com que a sua criança consiga encontrar a imagem referente à atividade e colar no espaço que você destinou para ela organizar essa rotina. Porque você precisa sim ter esse espaço adequado para que todos os dias ela colhe esses cards lá, mas inicialmente quem vai fazer isso é você, professor, ou professor de apoio, ou quem acompanha essa criança. Após fazer a leitura da rotina adaptada, da pauta que a professora elaborou do dia, quem está com essa criança, ou o próprio professor, fará a leitura dos cards. Após a leitura, ele próprio, inicialmente, vai colar os cards no espaço destinado. Um segundo momento, quando essa criança já consegue um mínimo de concentração para esse momento, é você fazer a leitura do card e oferecer para a criança organizar a sua rotina. Um terceiro momento, quando ela já está entendendo a função dessa rotina visual, é você falar o momento, a criança encontrar em meio a outros o cartão daquele momento. Então você falou para a criança que agora é o momento de achar a roda de história. Ela procura, ela encontra e ela cola. E com o passar dos momentos durante a rotina, ela precisa ir até a rotina visual e tirar cartão a cartão. Eu costumo falar também e fazer em alguns casos a mesma rotina visual em forma de chaveiro. Por quê? Em alguns momentos, os professores estão fora de sala de aula com a criança, com a turma, e precisa informar aquela criança que aquele momento acabou, porque existe um próximo momento. E aí, ir até a sala de aula não é positivo, porque até a criança entender que ela está indo lá para fazer a leitura, é sofrido muitas vezes. Agora, quando ela está com esse chaveirinho no bolso, com os cartões da rotina visual, ela só mostra, por exemplo, acabou o parque. Agora é a hora da história, vamos para a sala de aula. De uma maneira objetiva e clara. E assim, gradativamente, essa criança consegue compreender a função dessa rotina visual. Não é difícil de você elaborar uma rotina visual. É importante que as imagens sejam imagens simples, caso você não consiga fotografar. Que as letras sejam letras simples na hora de escrever e que ela tenha funcionalidade. Como eu falei para vocês, não vai ser na primeira semana, talvez não seja na segunda. Insista, porque a partir do momento que a sua criança entende para que serve, que é um canal de comunicação, que é um canal de antecipação, que gera previsibilidade e deixa a sua criança mais segura, todas as propostas que você oferece para sua criança são aceitas de uma maneira mais tranquila. Eu espero ter te ajudado com as informações desse vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para receber sempre as nossas novidades. Um abraço!